É, bom, meu nome é Thiago Pires, eu fiz esse capítulo junto com o Jancis Wanon. Eu sou financiado pela FAPEAM, nós trabalhamos no INPA, né? Eu coloquei esses parênteses aí na comportamental porque poderia se chamar ecologia evolutiva, basicamente esse capítulo, e a gente dá exemplos de peixes de riachos, né, aplicados a peixes de riachos. A intenção desse capítulo é colocar conceitos, né, e que possam fazer a transição entre observações e testes de hipótese. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Então, eu comecei com o excerto desse livro do Conrad Lawrence, o King Solomon's Ring, que ele essencialmente está dizendo aí que você tem um vasto conhecimento a se aprender olhando peixes em aquário. Tanto peixes em aquário, como observar água corrente, quanto fogueira a céu aberto, são momentos que tem uma aparente vacância mental, né, como ele colocou, que você, na verdade, está aprendendo muito. E, segundo ele, se ele conseguisse colocar todo o conhecimento que ele obteve com essas observações de um lado e todo o conhecimento que ele obteve dos livros da biblioteca do outro, certamente a balança penderia para as observações dos riachos. E a gente está falando de uma pessoa que não era um ictiólogo, né? Isso nem existia à época dele, e os principais, né, fundadores da etologia, né? Junto com o Nico Tinbergen, que o Zé tinha mencionado anteriormente. Para você ver quanto também o que o Conrad Lawrence está falando aqui é que não é só uma coisa enriquecedora, mas também uma atividade muito agradável, né? Ficar observando peixes em aquário ou peixes em riacho, que é algo que a gente está de completo acordo com ele, né? E a questão, mas o problema é o seguinte: qualquer pessoa que lê essas coisas, esses relatos, tem se depara com com essa difícil tarefa de transformar a observação em algo que você possa contribuir com o conhecimento, né? Porque você está lá observando o aquário, você observa que um peixe menor faz gloob só de vez em quando. Mas esse gloob que ele faz é algo trivial? Isso aí é comum, esperado, ou é algo inusitado? Essa pergunta vai passar por entender o que é inesperado ou esperado, algo inusitado ou algo interessante a ser acrescentar para o conhecimento. Então, a intenção é essa. Você tem, em essência, medir a frequência e duração de gloob, sendo gloob pode ser qualquer comportamento ou até características morfológicas, coisas comportamentais, morfológicas, qualquer atributo do fenótipo. Você encaixa dentro da caixa chamada ecologia comportamental evolutiva e de lá você vai poder extrair processos seletivos e custo-benefício. Aqui eu estou traduzindo processos de custo-benefício como os trade-offs da literatura em inglês. E essa é a figura 1 do nosso trabalho, que nós estamos explicando o que é a evolução, né, a modificação ao longo do tempo. E nós damos um exemplo bem simples, onde né, inicialmente... Vocês conseguem ver minha setinha aqui? Alô? Sim. Sim, Thiago. Então, inicialmente você tem uma população, você tem um polimorfismo no tamanho da nadadeira caudal. Você tem os peixinhos com nadadeiras maiores e nadadeiras menores. Então, você tem uma distribuição bimodal aqui, a gente não fala sobre isso porque a intenção não é ficar usando esses termos, mas, né, porque é para graduação, mas enfim, você tem duas categorias aí de nadadeiras, nadadeiras curtas e nadadeiras longas, que nós chamamos no texto. E o ambiente, por causa de uma corrente mais forte, vai favorecer as nadadeiras mais longas. Então, de forma que a frequência de ocorrência dos peixinhos com nadadeira mais curta vai diminuir e a dos peixinhos com nadadeira longa vai aumentar. Né? Nós chamamos isso, então, a característica que foi selecionada como a adaptação, e o processo de adaptação, e essa característica é adaptativa para aquele ambiente, né? Então, nós estamos colocando os conceitos para que isso possa ser digerido, né?
A mesma ideia pode ser pensada por coisas comportamentais. Aqui, por exemplo, você tem um polimorfismo inicial, você parte de um polimorfismo inicial em que alguns peixes sentem o cheiro do predador de tocaia, né? Então, uns percebem uma traíra ali, por exemplo, como uma substância química qualquer do metabolismo está sendo exalada e ele percebe aquilo como um fedor, né? Ele tem um comportamento aversivo àquele cheiro. Ele vai deixar mais descendentes ao longo do tempo do que aqueles que não perceberam essa pista química, não tiveram um comportamento aversivo a ela, e isso vai aumentar de frequência de população. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo aqui nessa parte do texto é dizer que o mesmo processo que seria aplicado à característica morfológica, que a gente usou inicialmente para poder deixar mais simples, é aplicado para o comportamento. Então, a gente fala sobre essas forças seletivas, né, que você tem coisas que são né, do ambiente, que vão moldar o fenótipo, né, seja ele comportamento, seja ele característica morfológica, mas algumas coisas parecem agir contra a sobrevivência, né? A gente fica muito falando sobre isso, né, da seleção de viabilidade, né, que nós falamos, por meio de sobrevivência diferencial. Só que um dos principais pontos do Charles Darwin era as características sexuais secundárias. Então, essa é uma frase dele, né? Toda vez que eu vejo a pena do pavão, eu me deixa doente, porque é algo que realmente desafiava a ideia inicial mais simples de mortalidade diferencial. Essas características sexuais secundárias são formas basicamente de ornamentos e armamentos. E como a gente coloca inicialmente nessa seleção, que vai modificando a característica ao longo do tempo, né, a gente também pode ter características dos próprios organismos que vão fazer isso, né? Não só as forças externas do ambiente, mas da própria interação entre eles. E aí a gente conceitua aí a seleção sexual, que é um mecanismo que explica a evolução de características aberrantes, as características muito chamativas, e o modelo mais simples que tem, que foi elaborado por Roland Fisher, que é chamado de seleção sexual desenfreada, essa tradução, acho que eu concordo com ela, então eu mantive, e, que é o Runaway Sexual Selection, e que demanda, né, um modelo bastante simples, que demanda apenas duas coisas. Né? O primeiro é ter o polimorfismo na característica do macho. No nosso exemplo, a gente fala, por exemplo, alguns machos vão ser mais vermelhos que outros, vão ter nadadeiras vermelhas, e uma preferência enviesada da fêmea, que não precisa ter necessariamente uma função, ela pode simplesmente gostar muito de vermelho. E a associação dessas duas coisas vai aumentar em frequência ao longo do tempo, porque essa fêmea que prefere o vermelho vai ter filhos que herdam as características dos pais, né, do pai, vermelho, e a característica da mãe, que é a preferência enviesada. Então, isso satisfazendo esses dois itens já é o suficiente para você poder causar uma evolução rápida do dimorfismo sexual, né, e que pode aumentar cada vez mais, né, então deixando cada vez mais vermelhos os machos na população. E a gente usa essa ideia da runaway sexual selection e da seleção sexual para mostrar que tudo atinge um fim, né? Então nós voltamos ao exemplo do tamanho da nadadeira caudal inicial, em que só que agora a gente vai fazer uma distribuição normal dos tamanhos de nadadeiras e o ambiente novamente está favorecendo as nadadeiras mais longas. Então você tem uma seleção direcional empurrando a média para valores maiores aqui. Só que o ambiente não seleciona características indefinidamente. A característica na nadadeira caudal, ela atinge um valor que é necessário para fazer a natação naquele ambiente. E quando isso acontece, o que a seleção é estabilizadora, em que você remove os dois extremos, né, os nadadeiras excessivamente longas e nadadeiras excessivamente curtas, né, não longas o suficiente para fazer uma boa performance nesse ambiente. Então, a gente usa esse exemplo para fazer o ponto de que a maior parte das características que a gente espera está sobre seleção estabilizadora. E por que essa seleção estabilizadora frequentemente ocorre? São por outros fatores, né? Antes a gente estava falando que fatores externos ao organismo,
mas tem coisas dentro do próprio organismo que vão ser limitantes, que são os equilíbrios custo-benefício, e que a gente traduziu dos trade-offs da literatura em inglês. Eu fiquei bastante tempo sobre como melhor traduzir esse termo. Mas os trade-offs, em essência, são o seguinte, né? Os organismos têm limites internos, né? E os melhores exemplos são as características de histórias de vida, algumas das quais está sendo apresentada no capítulo da Érica sobre reprodução, né? Por exemplo, um organismo que teria um imenso sucesso no evolutivo, né? Seria o demônio de Darwin, que é um organismo que atinge maturação sexual ao nascer, produz um número ilimitado de descendentes e vive para sempre. E esse organismo, obviamente, não existe. Então, por que ele não existe? É porque, em algum grau, um maior investimento em uma atividade ou característica implica em menos energia devotada para outras atividades ou características. Então, explicando evolução, adaptação, aptidão e outros conceitos, junto com trade-offs, a gente parte, então, no capítulo para dizer como elaborar questões em ecologia comportamental evolutiva, né? Então, no exemplo das nadadeiras, era por que as nadadeiras caudais, né, de um grupo de peixe ou população, enfim, tem a distribuição de tamanhos que observamos hoje em dia? Essa é uma pergunta válida. O problema é que desse tipo de pergunta é que ele pode induzir a resposta mais simples, que são adaptações, é para adaptar ao meio. Tá bom, mas esse não é o ponto exato que a ecologia comportamental evolutiva discorre. Então, a gente colocou essa formulação. Então, quais são os custos evitados e os benefícios adquiridos de se realizar certo comportamento ou possuir certa característica fenotípica? Isso evita com que a pergunta questione algo que é tido como premissa, né? Porque a maior parte das coisas são tidas como adaptações antes de fazer o trabalho, né? A primeira forma de pergunta poderia ser: olha, é uma adaptação. Tá, tudo bem, é uma adaptação. A gente parte de uma premissa de que a maior parte dos atributos fenotípicos são adaptações. Então, a gente parte, já que é uma adaptação, quais são os custos evitados e os benefícios adquiridos? Nós temos vários exemplos que nós trazemos lá, a maior parte do John Endler, só que para aqui, para a apresentação, eu retive só 2 exemplos dos nossos trabalhos, né? Porque peixes de riacho são uma fonte formidável, né, desses trabalhos de ecologia comportamental evolutiva. Não existe o menor esforço para você encontrar bons trabalhos que são influentes de maneira geral na ecologia comportamental evolutiva que envolveram peixes de riachos. Mas um dos exemplos recentes nosso foi o trabalho do Gabriel, que foi aluno de mestrado, que a gente fez com a espécie Crianicus espilurus, que é uma que a gente tem se focado durante, acho que quase 10 anos agora. E a espécie ela ocorre em igarapés, né, os igarapés amazônicos. E os igarapés têm uma floresta distinta do ambiente que eles são conectados, que são a planície de inundação. Então, partindo desses dois fatos, né, a gente imaginou, então, se eles ocorrem em igarapés, eles são adaptados a viver em igarapés, mas será que essa adaptação também se dá em relação às condições químicas, né, que é do ambiente hidroquímico, em relação à floresta circundante, em relação à composição, basicamente, do carbono orgânico dissolvido que cai da floresta, né, nos riachos? E será que eles poderiam perceber isso? Então, num primeiro momento, a gente fez vários aquários lá com água que nós pegamos, aqui nessa barra preta representa casais que foram expostos à água do Rio Negro, que nós usamos caminhões-pipa para levar água para o laboratório, enchemos os aquários, deixamos os peixes lá para se reproduzir, e menos de 40% dos casais reproduziram, ao passo que quando a gente simulou água de igarapé nos aquários, eles mais de 80% a gente teve de sucesso reprodutivo. Isso indicava para a gente que eles tinham uma adaptação para viver aquele tipo de água, né? E o Gabriel fez, então, um experimento bastante simples, em que a gente colocava um peixinho aqui no meio. Esse aqui é um aquário bem pequeno, tinha 15 centímetros de largura, e 2 paredes de vidro. De um lado, a gente tinha água
simulada do igarapé, e do outro lado a água, aquela mesma água que a gente tinha coletado com o caminhão-pipa lá do Rio Negro. E a gente enchia com isso com uma água, né, com uma característica mais neutra, e esperava ver, depois de uma hora, para onde que ele se deslocava, se ele superar essa barreira de vidro para o lado da água de igarapé ou para a água do rio. E a maior parte das vezes a gente viu que eles tinham preferência por se deslocar para a água de igarapé. Um outro exemplo que ainda não foi publicado, está em revisão eterna, foi né, que aí combina bem, acho que observação de campo com teste de hipóteses. Foi uma observação durante o meu mestrado que eu vi que durante o comportamento de corte, esses peixes, eles nadam muito, né? A fêmea se afasta do macho, o macho vai atrás da fêmea, depois a fêmea segue o macho novamente. E o que eu reparei foi que a grande maioria dos casos que eu consegui observar de bastante natação, eles nadando bastante, eram com machos pequenos. Os machos grandes, né, eles não faziam muito movimento de natação durante o comportamento de corte, que é essa relação negativa aqui. O tamanho dos peixes eu inferi visualmente com base, né, do que eu conhecia dos peixes mesmo. E a distância de natação também foi inferida visualmente. Então, é uma medida bastante tosca, assim, bem simplória mesmo, mas que já dava uma ideia de que existia uma diferença entre os machos territoriais e não territoriais em comportamento de corte. E outra coisa que eu preciso acrescentar é que esses machos maiores, eles ficavam normalmente nos tubinhos de PVC que eu tinha colocado lá em campo, e eles usavam aqueles tubinhos como sítio de desova, eles ficavam lá defendendo. E o que frequentemente acontecia é que o macho grande, territorial, ficava intocado, mas o macho menor continuava fazendo comportamento de corte, né, fazendo voltas na fêmea, e guiava a fêmea até o sítio de nidificação, onde frequentemente quem saía do sítio de nidificação era o macho maior, ele tomava a fêmea, ele expulsava o macho menor e seguia com o comportamento de corte. Então a gente hipotetizou, né, a gente levantou a hipótese de que quais eram os custos evitados dos machos maiores por esse tipo de comportamento, era que ele poderia terceirizar o comportamento de corte, né? E então a gente fez esse teste em laboratório, levamos peixinhos, filmamos com câmeras de vigilância, e o que a gente observou foi o seguinte: o macho, aqui em A, vocês estão vendo a frequência de comportamento de corte dividido pelo macho tete territorial. Nesses aquários a gente só tinha 3 peixes, né? 2 machos, um maior do que o outro, e uma fêmea que era do tamanho aproximado do macho menor. Então, normalmente os machos menores, os satélites, faziam mais comportamento de corte e o territorial fazia menos. E em todos os casos, a gente teve que o macho territorial foi quem teve a desova, no final dos contos, quem obteve a desova. A situação era invertida quando acontecia um conflito entre os machos, né? Na verdade, quando acontecia agressão, porque interações agonísticas aconteceram sempre. Mas quando tinha agressão, os machos satélites deixavam de fazer o comportamento de corte, normalmente isso acontecia logo no início das interações. Então, e quem provocava essas agressões eram os machos menores. A partir do momento que eles paravam de cortejar a fêmea por causa de ter perdido a agressão, eles ficavam lá deprimidos no canto deles, e aí sim o macho territorial passou a cortejar mais. No final do nosso texto, a gente levanta 3 pontos que são coisas que são características de ecólogos comportamentais evolutivos ao se comunicar, ou hábitos, né, de ecólogos comportamentais evolutivos que podem ser mal interpretados. Talvez o principal seja esse primeiro aí, que é ecólogos comportamentais usam linguagem teleológica no cotidiano, que pode ser mal compreendido. A gente conversa no cotidiano, né? Isso não é só no Brasil, isso é internacionalmente. Eu fiz um estágio com o Gil Rosenthal lá na Texas A&M e a gente conversa como se os organismos, como se os indivíduos tivessem consciência plena do que estivesse acontecendo, né? Mas isso é uma linguagem informal, obviamente que todo mundo entende que ele não faz aquilo para alguma coisa, com uma intenção. A gente trata os organismos basicamente como autômatos da seleção natural.
Só que na linguagem cotidiana, a gente acaba, para suprimir, para ficar mais simples de se comunicar, fazer parecer com que os organismos têm quase uma consciência completa, né, de relações custo-benefício possíveis, né. Outra coisa é um dos calcanhares de Aquiles da ecologia comportamental evolutiva é que nós presumimos muitas vezes adaptação. Só que existe um grande prêmio em estudos de ecologia comportamental evolutiva sobre coisas que não são adaptativas. Inclusive, a Erika estava mencionando sobre a matotrofia, né? Então, uma das principais hipóteses é que a matotrofia veio como um subproduto da relação dos pais com os filhos. Então, essa é uma ideia de subproduto que não foi processo adaptativo, que foi para Nature, né? Porque existe um grande prêmio em encontrar essas coisas. Então, eu encaro isso como mais ou menos como aquela crítica de que parte dos processos evolutivos não são parcimoniosos, mas se você usar a parcimônia, você vai encontrar evidência de coisas não parcimoniosas. Então, quando a gente está usando adaptação, muitas vezes a gente encontra coisas não adaptativas e a vida que segue, né? E agora, esse terceiro ponto já é mais uma questão que passa o nível de a gente conseguir resolver, né, porque é uma discussão mais ampla dentro da biologia, né, que os ecólogos comportamentais evolutivos frequentemente se baseiam no conceito biológico de espécie, né, porque é operacionalmente o que consegue se fazer mais simples. Então, a intenção desse capítulo, se funcionar, é o seguinte: talvez a pessoa vai lá observar que o peixe menor faz mais globo de vez em quando. E esse de vez em quando é o que a teoria pode operacionalizar para a pessoa. Ele pode, por exemplo, imaginar que existe um custo de fazer globo quando o macho maior, né, que está ali, está mais próximo. Então, ele faz mais globo, que pode ser uma sinalização de cortejo para a fêmea, só quando existe uma distância entre a fêmea e o macho maior. Então, ele está basicamente fazendo uma relação de custo-benefício, que talvez ele possa fazer globo próximo do macho maior, ele vai sofrer alguma retaliação. Então, operacionaliza como, então agora eu vou medir a distância entre a fêmea e o macho maior para saber se o globo está relacionado. Então, por que ele poderia fazer isso de vez em quando? E aqui foi meu slide tosco aqui, que eu fiz enquanto o Zé estava falando, usando os termos que o Konrad Lorenz usou naquele primeiro slide. Né? Tem os livros de águas correntes e os livros da biblioteca. Os livros da biblioteca não vão fazer uma comunicação além da academia. Então, de fato, essa é uma área a ser explorada. E os livros de águas correntes também podem levantar hipóteses. Só que testar a hipótese vai depender de uma combinação, frequentemente, né? Não sempre, mas frequentemente de uma combinação entre livros de água corrente e os livros da biblioteca. É isso, pessoal. Muito obrigado.